Doutor Ivan, estão aqui pedindo para mim, para você dar a dica o que é concursão. Na verdade, concussão é o exemplo mais fácil para o pessoal entender é a luta, é o murro do boxe. Tá? Como assim? Por exemplo, o indivíduo está lutando boxe. Acho que todo mundo já assistiu uma luta de boxe. Por exemplo, lembra do Mike Tyson, que ele lutava, ele dava um murro só. Né? Era bem rápida a luta. Eu lembro até que quando o Mike Tyson... o pessoal acho que lembra do Mike Tyson, né? Inclusive ficou preso e tal, por problemas com a esposa, enfim. Bom, então o que acontece? Ele dava um murro, literalmente, no rosto, e era bem rápida a luta, né? Porque ele chegava, ele dava um nocaute, o indivíduo caía, e logo ele ficava tonto e levantava. Isso é concussão. Ou seja, concussão, em outras palavras, Mas precisa levar um soco no rosto? Isso aí é só um exemplo, para o pessoal entender. Tá. Concussão é, na verdade, você tem lipotímia, concussão e síncope, que são parecidas. A lipotímia a gente já explicou, né? Não tem pulso, está respirando, você abaixa, vê se volta, tal. Agora, pode acontecer do indivíduo ter um lapso, assim, ele tem uma perda de sentido assim muito rápida, sabe? Isso é concussão. É como se fosse e é bom que se diga também que concussão, sabe? Ele é diferente de crise do pequeno mal, porque tem muita gente que possa estar pensando, poxa, mas é igual a crise do pequeno mal? Crise do pequeno mal é aquele indivíduo que convulsiona, é um tipo de convulsão. Tá? A convulsão tem crise do grande mal e crise do pequeno mal. Crise do pequeno mal é aquela criança que fica na escola e, de repente, dá uma desligada, sabe? A professora, ô menino, tudo bem? Parece que ele está no mundo da lua. Isso é chamado crise, muitas vezes crise, do pequeno mal, que é diferente de concussão. Concussão é uma crise do pequeno mal, desse assim, o indivíduo está na escola e ele dá uma desligada mesmo, sabe? Parece que está no mundo da lua. E aí tem muita gente até que fala, poxa, o menino é desatento. E às vezes não é. Não é questão de ser desatento, é que ele tem a doença. Isso é bom que se esclareça. Como que a gente fica sabendo que a criança tem essa doença? Se, por exemplo, isso acontecer de várias vezes, né? Ele está sempre desatento, sempre parece estar no mundo da lua, a professora está falando, ele dá uma desligada, daqui a pouco volta. Então é bom que façam eletro, procurem um neurologista para ver. Agora, quando a gente fala concussão, é perda de sentido rápido. Isso pode acontecer em várias situações, né? Pode acontecer na escola, pode acontecer no consultório, pode acontecer no cabeleireiro. Também. Sim, concussão é uma coisa muito breve, não dá nem para perceber direito, mas é um segundinho que ela fica fora de si. Isso é chamado concussão. E quando uma pessoa desmaia, como que a gente fica sabendo? Desmaio já é chamado de síncope. Síncope? Síncope é quando uma pessoa tem uma queda na quantidade de oxigênio, porque o que faz o indivíduo estar consciente é a quantidade de oxigênio na cabeça. Se tem uma queda muito brusca na quantidade de oxigênio, ele entra em síncope. Então, o que acontece? Percebeu? Não tem pulso, está respirando. Então, essa é a sequência. Abaixa a cabeça e vê se volta. Não voltou, primeira coisa que faz, deixa o indivíduo deitado com a perna bem levantada. Por quê? Porque aí você tem como esse sangue chegar levando oxigênio para o cérebro. E isso a gente chama de síncope. Tá? Então, se a pessoa falar, a pessoa está desmaiada, o que faz com o desmaio? Primeira providência, deixar a pessoa com a perna bem levantada e chamar socorro. Certo. E o que é angina no peito e quais são os cuidados que devemos ter com o portador da angina? Angina. Na verdade, é o seguinte, a angina é um pouquinho longo, nós vamos explicar com detalhes aí para o pessoal entender. Angina do peito vem da palavra acne, que significa sufocar. Antigamente, não tinha eletrocardiograma, na época que não tinha, então ninguém sabia o que era angina. Então, o indivíduo sentia dor nessa área e eles falavam, pô, o indivíduo está com dor de garganta, quando na verdade ele tinha dor no peito, e que a gente chama essa dor no peito de angina pectoris. Angina pectoris, ou angina do peito. Então, a angina, na verdade,
ela tem dois tipos. Tem uma que é chamada estável e a outra que é chamada instável. A estável é assim, indivíduo sobe uma escada e aí chega no fim da escada, estou com dor no peito, porque ele subiu a escada. Ou ele anda um pouquinho mais rápido, estou sentindo risco? dor no peito. Ele pode ser portador, não é que ele é, por isso que eu vou explicar com calma. Então, por exemplo, ele subiu uma escada rápido, chega lá, ele fica ofegante e cansado. Ou então ele tem uma ligação e de repente fica estressado, de repente também algum começa... entupimento de veias? Pode ser. Na verdade, a angina, ela pode ser o preâmbulo de uma situação mais importante, até um problema cardiológico, ou até mesmo a angina instável, que pode ser parecido até, e às vezes até parece com infarto do miocárdio. Então, veja bem. Então, o que acontece? Se chegar, por exemplo, uma pessoa que tem muito cansaço físico, que de repente sente dor no peito ao andar muito rápido, ou com estresse, com pessoas, por exemplo, que falam algumas coisas, ou uma ligação estressante, ela começa a sentir essas dores. É sempre bom e é importante fazer um eletro, fazer um tratamento, uma consulta com o cardiologista, para ver se é portador de angina. Isso é chamado angina estável, entendeu? Aí o que ele vai fazer? Ele vai dar uma medicação, provavelmente, é muito comum, o pessoal já ouviu falar, por exemplo, do propranolol, que é um remédio que faz o coração bater mais lentamente e tal. Então, esse indivíduo que tem angina, ele tem uma angina estável, ele é tratado na boa, com beta-bloqueador, que a gente chama, para diminuir o batimento e tal. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com o indivíduo que tem angina e, de repente, essa angina pode se transformar numa angina instável. Como assim? A angina instável é uma angina que, fisiologicamente falando, quer dizer, estruturalmente falando, quando a gente fala fisiologicamente, quer dizer, o organismo é muito parecido com um infarto. Tá? Na verdade, um infarto, lógico, em proporções muito menores, mas tem uma importância grande em relação a isso. Então, a pessoa que tem, por exemplo, a angina, a gente, seja instável ou seja estável, geralmente ela sabe que tem. Então, ela tem que contar, por exemplo, se ela for num dentista, se ela for num médico, se ela for, enfim, fazer um atendimento, ou mesmo num psicólogo, num terapeuta, é sempre bom informar. Por quê? Por exemplo, se eu vou atender uma pessoa com angina, eu tenho que me precaver, primeiro, e falar assim para a pessoa, olha, primeiro, você não pode chegar no meu consultório cansado. É extremamente perigoso você atender uma pessoa anginosa, assim, cansada, eu vim correndo e tal. Nunca. Anginoso não pode atender cansado. Anginoso, se está muito nervoso... Como que você descobre que ele é anginoso? Porque ele vai contar para você na anamnese. Bom. Geralmente ele sabe, por isso que existe uma coisa chamada anamnese. E que a gente bate tanto, e a gente fala tanto da importância. Porque quando você faz uma anamnese correta, ou seja, quando você pergunta, você tem angina, você tem pressão alta, você tem hipertiroidismo, enfim. Então, cada doença dessa, você tem que saber como atender o indivíduo. Indivíduo, por exemplo, que tem problema de tireoide, você já tem que pensar em taquicardia. Indivíduo que tem angina, você já tem que pensar que ele não pode chegar cansado no consultório. Você entendeu? Por quê? Porque cada tipo de problema exige um tratamento diferente. Esse aqui é o grande problema. O estado nervoso também complica? O estado nervoso também complica muito. A pessoa que tem angina, ela tem que estar tranquila, ela tem que chegar, não correndo, sabe? Sair do metrô e sair correndo. O horário é às 3 horas, doutor Ivan, eu vou lá correndo, pipipi. É errado. Só vou atender a hora que você ficar bem tranquilo. É 3 horas, vou atender 4. Entendeu? Não pode. Isso eu estou... né? Então, de uma forma geral... Anginoso não pode estar estressado e não pode estar cansado para você poder atender de uma forma mais, vamos dizer, com maior tranquilidade, né? Não correr risco. Né? Doutor Ivan, deixa o seu telefone, endereço, se você tem o e-mail, para as pessoas se comunicarem com você. Sim, eu já... Porque estão ligando, perguntando que gostaria de conversar com você mais, para ter maiores detalhes. O meu telefone é 011 9823
5759. E o e-mail é PROF, P de Paulo, R de rato, O de ovo, F de faca, né? Iniciais de professor. Prof. Ivan, Ivan, Aidamus com H, HAIDAMUS, @hotmail.com. Telefone? 011 98 23 5759. E tem o telefone da FEME também, né? Que você já é 5082 5041 ou 35. Também podem ligar lá e a gente está sempre por lá. E Doutor Ivan, ele é o nosso odontologista lá. Faz também o atendimento dos nossos associados e familiares. E o pessoal está muito satisfeito contigo. Sempre elogiando pelo atendimento. Obrigado. E espero que continue sempre assim, né, Ivan? Muito obrigado. Né? E a associação está na rua Dr. Eduardo Martinelli, número 30, Vila Mariana, telefone 5082 5035 ou 41. Estamos à sua disposição. Para terminar, as perguntas, doutor Ivan, vamos lá, a última. O que é hipoglicemia? Hipoglicemia. Hipoglicemia, assim, ó. O pâncreas, ele secreta 2 hormônios, né? Que é a insulina e o glucagon. A insulina, ela diminui a glicemia, ou seja, diminui a quantidade de glicose, de açúcar no sangue, né? E o glucagon, ela aumenta a glicemia. Então, o organismo é sempre assim, né, Dricila? Um abaixa, o outro aumenta, sempre para manter equilíbrio. Entendeu? Então, por exemplo, existem substâncias que, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina faz o coração bum, 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 estimular. Aí você tem outras substâncias que fazem o coração bater menos. É sempre assim. Então, a hipoglicemia... É um tipo de calmante? O que você diz, o calmante? Para acalmar o coração. Na verdade, assim, por exemplo, o que estimula o coração a bater, a gente chama de sistema nervoso simpático. É o que o coração bate rápido, por exemplo. Então, ele está estimulado. E, geralmente, é adrenalina e noradrenalina que faz isso. Aí você tem o parasimpático. O parasimpático é o contrário do simpático. Então, você tem nervos, que a gente chama nervos do parasimpático. E o mais importante é o nervo vago. O nervo vago é o que a gente chama de nervo do 10º par. O 10º par de nervo craniano, nós temos 12 pares de nervo craniano, Dercila. Sai daqui e desce para a coluna até aqui embaixo. Não é o nervo ciático? Não, o nervo ciático já é outra coisa. O nervo vago é o nervo que enerva todo o corpo, menos a barriga. Por isso, quando uma pessoa está com, por exemplo, batimento muito acelerado, você fala, eu vou fazer para você uma manobra vagal. Ou seja, uma manobra, por exemplo, isso aqui, ó, já até comentei aqui isso. Ó, isso aqui é uma manobra vagal. Faz o coração bater mais lentamente. Entendeu? Então, a hipoglicemia é, na verdade, uma situação que a glicemia cai. Cai, assim, a nível de 60 para baixo, já é considerado hipoglicêmico, tá? Então, ele tem uma glicemia. Não é falta de açúcar? É a falta de açúcar. E hipoglicemia, ele está com queda na quantidade, uma queda no nível de glicose, do açúcar, entendeu? Só que o que acontece é que a hipoglicemia é difícil de você determinar a grosso modo, assim, você está com hipoglicemia. Na fêmea, a gente sabe se a pessoa está com hipoglicemia ou não, porque nós temos um aparelho para mensurar. Mas as pessoas, por exemplo, que não têm um aparelho, a gente vai dar uma dica aqui. Por exemplo, vamos imaginar, geralmente quem tem hipoglicemia é diabético. Por quê? Porque, e pessoas que não se alimentam, fazem muito regime e tal. Então, vai no consultório, vai na sala de ginástica, ou vai no cabeleireiro e começa a ter hipoglicemia. Começa a tremer, ficar trêmulo, né? Como começa assim a suar. No cabeleireiro? Ele pode ter hipoglicemia em qualquer lugar. Acontece muita hipoglicemia, por exemplo, no metrô. Por quê? Porque a criança sai, muitas vezes sem se alimentar, e de repente cai no metrô, literalmente. Né? Dificilmente perde o sentido. Eu mesmo já vi muito isso em pronto-socorro, ou mesmo quando eu trabalhei no resgate. Por quê? Porque o indivíduo sai sem se alimentar, às vezes até por questão econômica, né? E de repente tomba ali no metrô e vai ver o que é hipoglicemia. Ou seja, o nível de glicose está muito baixo. E como você vê, assim, por exemplo, uma pessoa que está passando mal, e que você
determina, né, que está com hipoglicemia. Não dá para saber, viu, Dercila? A grosso modo, não dá para saber. Não é porque a pessoa está lá caída. Pode ser. Pode ser várias coisas. Uma delas é a hipoglicemia, tá? Geralmente, se a pessoa está tremendo muito, está suando, entendeu? Tá muito Esse é os sintomas. Isso, são sinais. Quer dizer, a pessoa está tremendo muito, está suando muito. Isso pode ser hipoglicemia. Então, o que a gente pode dizer como dica é assim: você pode dar algo açucarado. E tem muita gente que dá Coca-Cola. Não é para dar Coca-Cola. Por que Coca-Cola? Porque a Coca-Cola, às vezes a pessoa toma a Coca-Cola e vomita. Então, ela essa pessoa. provoca. Às vezes ela toma a Coca-Cola e pela acidez né, da Coca-Cola, o pH e tal, do estômago, ela começa a vomitar. E aí o que acontece? Dá essa impressão que ela está tendo um infarto. Entendeu? Então, o que se faz? O melhor que tem é leite condensado. Leite condensado? Leite condensado. A maior dica é leite condensado. Eu, por sinal, tenho leite condensado. Tenho glicose também, ampola e tudo lá no consultório. Mas nós temos leite condensado também. Mas esse leite condensado de latinha? Aquele leitinho, moça, aquele pequenininho. Aquilo é maravilha. Latinha. Leite condensado. Você dá um pouquinho, ele tem um teor de açúcar muito bom e dificilmente com leite condensado o indivíduo vai ter algum outro tipo de problema. Mas é um pouco só. Um pouquinho, uma colherinha. Uma colher de sopa, não tem problema. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque é melhor que ele tenha hiperglicemia, vamos já que você dá, você não sabe. Aí a glicemia dele sobe, o nível de açúcar sobe. Mas é melhor que suba do que caia. Então, a dica sempre é essa: leite condensado ou alguma coisa açucarada, um chocolate. Eu dou preferência para leite condensado. Inclusive, nos meus cursos, para dentista, eu sempre falo, tem que ter leite condensado no consultório. Ou tem que ter uma glicose, para algumas situações, para poder injetar na veia a glicose, para as pessoas que têm habilidade para isso. Tá? E outra coisa importante, se o indivíduo estiver inconsciente, isso serve para qualquer situação, viu? Inconsciente não pode usar nada na boca. Então, se você tiver, por exemplo, uma pessoa que está inconsciente, seja por hipoglicemia, que pode acontecer, não é tão comum, mas pode. Seja por síncope, não é para usar nada na boca. Nada, entenderam? Isso é uma dica muito importante. Pessoa que se percebeu que não tem consciência, não usa nada via oral. Nem água. Nossa, é bem... É complexo. É complexo, mas devagarinho. É bom que o pessoal que tem assistido vai tendo a sequência das coisas. Então, estamos chegando no término do nosso programa. Quero agradecer a presença do Dr. Ivan e deixar novamente o telefone, o endereço. Entre em contato com a gente, dá algumas dicas para a gente. A gente está expondo aqui para os nossos internautas. A Associação Feminina tem também o seu departamento médico, com o orientador médico que estamos aqui. Aqui nós temos variedades de médicos, otorrino, laboratórios, enfim, uma infinidade para a sua disposição. Nos procure, liga, converse com a gente, vai fazer uma visitinha, vai tomar um cafezinho com a gente lá, tá? Nós aguardamos e quero agradecer a sua presença, doutor Ivan. Muito obrigado. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom, grande abraço, sucesso para todos, fiquem com Deus. Até lá. Logo.